Jesus, que o Senhor abençoe. Guarde. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre nós, Pai. Que possamos te sentir e te adorar verdadeiramente, Senhor. Nos entregamos nessa noite a Ti, declaramos que Te amamos, que exaltamos a Sua presença e glorificamos ao Teu nome, Deus. Tu és santo, Tu és exaltado, Tu és digno de honra e de glória, Deus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor e adore a Ele. Eu vou
Aleluia, aleluia, glorificado, né? Quantos crê que vão viver uma virada na sua vida, irmãos? Porque o nosso Deus está aqui para isso, para mudar a sua história, né? Como o Senhor fez, né? Lá na vida de João Batista, um homem escolhido desde o ventre da sua mãe, separado, né? Para pregar a palavra do Senhor no deserto. O Senhor vai voltar. Para ser escolhido para pregar a palavra. Então pregue a palavra do Senhor no deserto, aonde quer que o Senhor coloque você. Então prepara o caminho para a vida do Senhor. Vamos se preparar. Então nós vamos louvar assim: estou preparando um caminho, endireitando as nossas veredas, e cada vez mais diminuindo, porque o importa é que Ele cresça na nossa vida. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Oh, aleluia. Porque importa o que Ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digna de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, prepara o caminho. Oh, aleluia. Preparando o caminho, endireitando as veredas, pra cada vez mais diminuindo. Porque importa o que Ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digna de desatar as suas sandálias.
povo nessa noite, Senhor. Vejam Ele, Jesus. contigo a sua recompensa virá. Você pode louvar o Senhor comigo? Poder, Ele virá, irmãos, Ele virá. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Ele virá. Oh, glória a Deus. Contigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz contigo a sua recompensa. Oh, aleluia. Ele virá para te buscar, a igreja. O nosso Deus virá, a igreja, para buscar a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Digno de toda honra, de toda adoração nesse lugar. Aleluia. É um privilégio podermos estar aqui nessa noite. Estar na casa do Senhor, adorando a Ele, em espírito e em verdade. A gente poderia estar em tantos lugares, mas entenda uma coisa, você não escolheu estar aqui. Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele já tinha marcado esse encontro contigo. Por isso não perca a oportunidade de ser cheio da presença dEle. Abre o seu coração para receber aquilo que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver
como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Declara: eu te amo, eu te amo, como eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem, Senhor. Não há outro como tu, só tu és santo Deus, só tu és santo Deus, tu és Senhor. Nós te adoramos, o nosso ser, te exaltamos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é eterno. Deus de provisão. É um Deus de promessa verdadeira. Esses louvores antigos fazem a gente viajar, né? Queremos o teu nome engrandecer. Às vezes a gente, não é que a gente esquece, às vezes a gente deixa um pouquinho de agradecer a Deus como Ele merece. Que a gente agradeça, né? Eu tenho me preocupado muito com isso, porque às vezes a gente levanta e a primeira coisa que vai se fazer é qualquer outra coisa, menos agradecer a Deus porque acordou, porque abriu os olhos, porque respirou, porque é mais um dia de vida que Deus nos dá a oportunidade. Muitas pessoas queriam estar como nós, com saúde, podendo agradecer a Deus, enxergando, e a gente às vezes esquece, né? O hábito do almoço, do jantar, isso eu sempre, mas de um tempo para cá, eu tenho me preocupado muito com isso, que às vezes eu esquecia também, de acordar e a primeira coisa é agradecer a Deus. E a gente, se for analisar, é a única coisa que Deus quer de nós, é adoração. Se o nosso coração estiver nas mãos do Senhor, nós vamos fazer tudo aquilo que Ele deseja que a gente faça. Muitas das coisas que a gente passa e às vezes fica lembrando de situações do dia a dia, se a gente começar a entender que há necessidade de passar pelas situações que nós passamos, e por que a gente tem essa certeza? Que há necessidade, que é necessário. Porque senão não passaria. Ou será que Deus não pode evitar que a gente passe por determinadas coisas? Pode. Só que permite para quê? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda a lidar com as situações. Às vezes, dificuldade de lidar com certos problemas, mas nós temos que aprender a lidar com eles. Quando você aprender e vencer, aí vai ficar mais tranquilo. O próximo que vier, parece que ele já vem com menos intensidade ou que ele é menor. Mas não é não. Às vezes ele é até pior. Só que você já está preparado para isso. Só que você já está treinado para lidar com situações. A gente às vezes fica admirando uns irmãos, né? Poxa, como é que o irmão passa por tudo aquilo e não fica abatido? Mas ele é igualzinho a nós. Ele não fica abatido porque ele está fortalecido. Ele não fica preocupado porque ele entendeu quando a palavra de Deus fala, ó, lança fora tudo aquilo que não te convém, ou que não te edifica, joga fora, porque isso vai fortalecendo, vai nos renovando dia a dia. Ah, mas e a enfermidade? A enfermidade, se for igual aquela da Bíblia, que Deus falou para os discípulos, aquela enfermidade ali não é para a morte, é para a glória do meu nome. Nós vamos ficar com ela a vida inteira, e vamos glorificar o nome do Senhor a vida inteira, e não vamos morrer dela. Porque se Ele falou que não é para a morte, para glorificar o nome dEle, então, nós temos que fazer o quê? Glorificar o nome dEle. E aí é que está a visão, o grande entendimento. Porque como é que cabe na cabeça de uma pessoa que não conhece Jesus, alguém que está enfermo, que para os médicos às vezes é uma enfermidade que vai morrer, que vai matar, a pessoa não morre e continua glorificando o nome de Deus? Quem não conhece Jesus não entende não. Porque quem não conhece vai achar o quê? Não, se está doente não tem que ficar engrandecendo o nome de Deus, porque está doente, pô. Não entende que a nossa preocupação, o nosso maior tesouro é espiritual. Nós podemos perder tudo,
Só não podemos perder o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos sustenta. Ele que nos põe de pé. Então a gente precisa criar esse entendimento e buscar essa visão. Fortalecer essa visão. Mas eu já tenho, pastor, essa visão. Fortalece ela todos os dias. Porque todos os dias vai acontecer alguma coisa para tentar enfraquecer a sua visão. Seu entendimento. Todo dia. Que a Bíblia fala, né? Para a gente se preparar para o dia mau. Porque ele vem. Quando a gente está preparado, ele vai vir e vai embora. Não vai nem mexer com a tua estrutura. Mas isso, nós temos que estar ali, ó, buscando, nos fortalecendo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova dia a dia, né? E a gente já falou isso várias vezes aqui. Se ela se renova dia a dia, e essa palavra é que nos alimenta, está no nosso interior, nós temos que ser renovados dia a dia. Ah, mas ontem eu não estava bem não. Mas de ontem para hoje você já recebeu uma renovação. Se você leu uma palavra, se você fez uma oração, você recebeu uma renovação. É esse o pensamento. Entendimento. Às vezes a gente, mas será que eu vou conseguir chegar aos 40 anos de caminhada sem abandonar Jesus? Vai, pô. Vai. A gente conhece a história de gente que teve mais de 200 anos, 150 anos, 100. Hoje em dia 50, 60. Se eles conseguiram e serviam ao mesmo Deus que nós também podemos conseguir. Temos condição. É só buscar. E isso aqui é o que nos conduz. Porque daqui, o que presta tem que cair para cá. O que não presta, saída pela esquerda, saída pela direita. Não pode ficar. Porque como nós já falamos, o coração é terra fértil. Mas não é fértil só para semente boa, não. É terra fértil. A gente às vezes não fala, pessoas, se essa pessoa usasse essa inteligência dela para o bem, seria maravilhoso, cada descoberta. Pena que usou para o mal. Mas foi a mesma inteligência. Não tem uma inteligência para o mal, uma inteligência para o bem. É uma só. Então, o coração é a mesma coisa, terra fértil, que a Bíblia fala, né? A semente que cair, ela vai germinar. Seja boa ou não. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui, ó. O que é bom, deixa cair. Cai na caixinha. O que não é, liga o ventilador e joga para fora aqui, ó. Tem duas saídas, uma pela esquerda, outra pela direita. Joga fora. Lança fora tudo que não presta. Guarda só o que é bom. Porque o que é bom é que vai te edificar, é o que vai te transformar, é o que vai nos alimentar dia a dia para vencer as batalhas e sermos vitoriosos, como a Bíblia fala que nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores. Amém? Vamos participar dos dias das ofertas. Deixa Deus trabalhar no seu coração. A diaconisa Nilda com essa blusa oriental vai me ajudar. Final do ano está chegando. Estava falando com uma pessoa essa semana. A gente fala que os tempos estão correndo. Nós abrimos os olhos, demos uma piscada, quando olhamos de novo já estava em novembro. Passou, daqui a pouco veio o Natal. Quando o pessoal escutar a música do Papai Noel 3 vezes, já está em janeiro. As coisas estão
Eu acho que Jesus está com pressa. Acho que ele está querendo, está vindo. E eu fico preocupado. Porque tem gente aí achando que ele só vai vir daqui a 1 milhão de anos. Ah, ele não vem agora não. Só vem daqui. Aí o versículo diz que... E tem gente que não faz cálculo, né? Tem um que fez 3 cálculos da volta de Jesus. 3. O primeiro ele errou. O segundo ele errou. E o terceiro ele acertou. Pastor, mas como assim ele acertou? Jesus já voltou? Não, ele morreu. Não sei para onde ele foi. Mas ele falou que o mundo ia acabar. Na primeira ele errou, na segunda ele errou, na terceira ele acertou, acabou. O mundo acabou para ele. Para ele. Porque ele morreu. Eu tinha até a carta, até há pouco tempo eu tinha a carta dele com os cálculos e tudo, com a conta feita, com certeza absoluta. Agora você para e pensa aí comigo. Se Deus deixasse na Bíblia alguma chance de um homem, um simples homem mortal, fazer uma conta de quando ele ia voltar. Você já imaginou o que ia acontecer? O cara ia pintar e bordar até o último dia. Quando chegasse no último dia, o cara ia para a igreja, saia correndo, se convertia, aceitava Jesus, babava, chorava, gritava. Porque ele sabia que no dia seguinte Jesus ia voltar, né? Imagina que, como é que ia ficar o céu. Mas não tem como fazer essa conta. Mas não tem a mínima chance. Os caras parecem que tem versículo da Bíblia que a pessoa ou não lê ou finge que esqueceu. Porque o versículo está lá, ele vai vir como ladrão. Quem é que sabe aqui o dia que o ladrão vai na tua casa? O dia que tu vai ser assaltado, tu sabe? Eu ainda não consegui fazer essa conta. Eu já fui assaltado mais de 6 vezes, nenhuma delas eu acertei, perdi todas, porque fui assaltado. Até o dia que o cara entrou lá na minha casa que roubou tudo. Eu não sabia, se eu soubesse, eu tinha trancado a janela da cozinha, por onde ele entrou. Mas as pessoas estão fazendo contas, querendo inventar o dia que Jesus vai voltar, irmão. Exatamente, não tem esse prazo, não tem essa data, que é para a gente estar se preparando. Nós temos que viver como se ele fosse voltar amanhã. Viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas por que, pastor? Se Jesus voltar amanhã? Bom, se você se preparar hoje para a volta dele amanhã, se ele voltar amanhã, tu está tranquilo. Mas ele pode voltar depois da manhã, pastor. Pois é, tu está tranquilo. E se você não se preparar para ele voltar amanhã? Se você estiver pensando que ele vai voltar só daqui a 1 mês, aí não se prepara. Aí ele volta amanhã. Como é que fica? É igual aquele programa da televisão, né? Perdeu a chance. Aí o louvor diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha, mas talvez não, eu acho que eu tenho certeza. Não é nem talvez. Dessa que eu falei agora. Então, preparar é o quê? É tentar acertar tudo, consertar os erros, as falhas, ir ajustando as coisas, porque, gente, entenda uma coisa: errar, todos nós vamos errar. Falhar, todos nós vamos falhar. A única coisa que a gente não pode fazer é desistir. Só isso. Se desistir, perdeu. Mas enquanto não desistir, mesmo que esteja capengando, uma hora vai dar certo. Mas não desista. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus amado e santo, queremos agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por essa noite, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, adorando e glorificando o teu santo nome. Mas nesse momento, Deus, em que nós nos reunimos e queremos, Senhor, participar desse momento que é a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, queremos te agradecer, Senhor, porque esses recursos chegaram até nós, porque o Senhor proporcionou. Nós temos certeza disso, porque se nós não pudéssemos levantar para trabalhar, para buscar esses recursos, nós não teríamos eles. O Senhor permitiu que nós tivéssemos saúde no nosso trabalho. O Senhor proporcionou condições para que a gente conseguisse alcançar esses recursos e que eles chegassem até nós. Por isso nós te agradecemos, Pai. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente a usar esses recursos com sabedoria, Pai.
Se existe alguém entre nós ainda que não tem, está desempregado, não tem emprego, Senhor, em nome de Jesus, Pai, mostra o caminho, abre a porta, uma vaga para esse teu filho ou essa filha, para que eles também conquistem, Senhor, essa vaga de emprego, possam ter os seus recursos, arcar com os seus compromissos, quitar dívidas, ter um equilíbrio financeiro, Pai. Aqueles que estão trabalhando, mas as empresas estão disponibilizando vagas promocionais para aumento de salário, Pai. Indica os teus filhos como as pessoas certas e capacitadas para ocuparem essas vagas, Senhor. Aqueles que têm processo na justiça, Deus, traz esses processos, Senhor, à frente dos juízes, toca nesses juízes, desembargadores, que eles peguem esses processos e deem sentenças, Senhor, de causas ganhas aos teus filhos por direito, Pai, para que eles também tenham esses recursos. Ainda antes do final do ano, nós te pedimos, Senhor, para que quitem dívidas, compromissos, que tenham uma virada de ano tranquila, equilibrada financeiramente. Entrego em tuas mãos cada dizimista e cada ofertante, aqueles também que não podem dizimar nem ofertar, Senhor, mas que têm esse desejo no coração. Trata com eles no particular, Senhor. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles, Pai. Não permita, Deus, que falte coisa alguma. E os dizimistas e os ofertantes, eu peço que o Senhor multiplique nas mãos dos teus filhos as sementes que eles têm lançado na tua casa e na tua obra, Senhor. Por isso tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Vou estar aqui à frente para receber seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Temos ali um casal nos visitando. Eu recebi os amigos ali no corredor, esqueci de perguntar o nome da irmã e do irmão ali. Estão nos visitando aí. Qual é o nome do irmão? Jaime. Da irmã? Elizabeth. Jaime e Elizabeth estão nos visitando aí, que a palavra do Senhor que vai ser pregada hoje vá de encontro à necessidade do coração de vocês, que vocês saiam daqui levando aquilo que vocês vieram buscar com Jesus. Amém? Vamos receber eles com carinho em nome de Jesus? Glória a Deus. Não sou eu que vou pregar, pastor Eric. Vamos receber ele com carinho em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 5. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Passagem muito conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes
até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua presença, Pai, no meio de nós, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Nós sabemos que ainda tem mais para nossas vidas, Pai. Nós viemos aqui te buscar, nós viemos aqui porque nós necessitamos de ti, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Tira, Pai, toda a preocupação, tira todo o medo, tira tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tira tudo aquilo, Pai, que tem nos feito fraquejar, Pai. Que venhamos sair daqui fortalecidos por ti, Pai. Que venhamos sair daqui entendendo a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. Entendendo, Pai, que estamos onde deveríamos estar. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Continua falando conosco. Usa-me nessa noite, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, você está onde Deus queria que você estivesse. Às vezes a gente passa por algumas situações, às vezes a gente vive situações que muitas vezes não entendemos o porquê, muitas vezes não sabemos por que a gente está vivendo, e às vezes a gente acha que Deus se esqueceu, a gente acha que Deus não se importa, a gente acha que estamos longe de Deus, quando na verdade é Deus nos conduzindo para a vontade dEle e nos fazendo estar onde Ele queria que estivéssemos. Às vezes a gente foca tanto nos problemas que a gente não consegue enxergar quem está diante de nós. Nós não conseguimos enxergar que Deus está diante de nós nos conduzindo. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida, fazendo a vontade dEle, cumprindo o propósito dEle, situações se levantam, pessoas se levantam, e a gente acha que está tudo dando errado, a gente acha que o Senhor se esqueceu, quando na verdade tudo faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: fique em paz, porque eu estou no controle. Ele não perde o controle, não importa aquilo que estejamos vivendo, não importa aquilo que esteja acontecendo, Ele não perdeu o controle. Só que há momentos na nossa vida que Ele nos permite parar para ouvirmos a voz dEle. Há momentos na nossa vida que é necessário pararmos para ouvir, para que Ele possa endireitar o caminho, para que Ele possa nos moldar para vivermos o propósito dEle em nossas vidas. E essa história aqui, essa passagem, representa muito bem isso, porque nós vemos homens que passaram a noite toda pescando, e a palavra vai dizer que eles não pescaram nada. Só que no final dessa história termina de uma maneira totalmente diferente, e eu posso dizer que termina de uma maneira surpreendente, porque será que nós agiríamos da mesma maneira que Pedro agiu? Porque ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele estava recebendo do Senhor para viver algo muito maior. E aqui a gente entende perfeitamente que tudo aquilo que a gente vive nos leva a alcançar o propósito dele em nossas vidas. Então, se você tem passado por momentos de tribulações, momentos de dúvidas, entenda que Deus está te conduzindo para viver a vontade dele sobre a sua vida. Não se desespere, não perca o foco. Porque é muito fácil, quando a gente vive problemas, perdermos o foco. Esquecermos daquele que nos chamou, esquecermos daquele que nos amou primeiro. Porque muito antes de nós escolhermos servir a Ele, Ele já tinha nos escolhido. A palavra de Deus lá no Salmo 139 vai dizer que eu já tinha escrito cada um dos seus dias quando nenhum deles havia ainda. O Senhor já sabia que você estaria aqui. O Senhor já sabia que você estaria passando por isso Ele preparou tudo para você. E às vezes a gente vive situações que nos levam para algo que parece que não tem jeito e a gente fica desesperado. Mas na verdade Deus está nos conduzindo para um momento onde Ele vai falar aos nossos corações. A vida de Jacó foi uma vida que começou já com disputa, com brigas, com lutas. A palavra vai dizer que desde o nascimento ele e seu irmão Esaú já não se davam muito bem, já disputando pela primogenitura. E Esaú era o primogênito. E Jacó engana seu irmão. E isso levou que ele fugisse. Todos aqui conhecem a história de Jacó. O pastor até comentou esses dias, né, sobre o seu sogro Labão, que fez ele trabalhar 7 anos, enganou ele, fez ele trabalhar mais 7 anos. E quando ele decide ir embora, ainda tenta enganar ele, só que o Senhor era com ele. E a gente vê aqui a situação de Jacó, parece que
está se resolvendo, quando na verdade começa a se complicar, porque ele decide voltar. Porque ele entendeu que era o tempo de voltar, ele entendeu que era o tempo de acertar o que precisava ser acertado. A vida dele estava sendo encaminhada, Deus era com ele. E ele entende, para que a minha vida caminhe, eu preciso acertar aquilo que está torto. E ele fala, eu vou voltar. Só que o caminho de volta não foi um caminho fácil. Foi um caminho de dúvidas, foi um caminho de angústia. Angústia a tal ponto que ele resolve deixar sua família, seus servos, seus gados num determinado ponto e fala, eu vou sozinho, eu vou primeiro, porque ele tinha medo de como ele ia encontrar o seu irmão. Afinal de contas, ele fugiu para não ser morto, ele estava voltando depois de muitos anos, ele falou, se eu voltar, pode ser que ele tente me matar e eu preciso resolver isso sozinho, não posso deixar minha família passar por isso. Momento de lutas, quando na verdade Deus estava conduzindo ele para onde Deus queria que ele estivesse para falar com ele. E o interessante aqui é que nesse momento, eu já falei sobre isso outras vezes, mas não vem o Senhor, não vem o Espírito Santo, o Consolador, não vem o Senhor para trazer uma palavra de conforto, falar, não, Jacó, vai que Esaú está em paz, ele vai te receber bem. Não, nós vemos aqui o anjo do Senhor, vem durante a madrugada e passa a madrugada inteira lutando com ele, uma madrugada inteira que ele poderia estar sendo confortado, mas na verdade ele está sendo confrontado. Mas a gente consegue enxergar o cuidado de Deus com a vida de Jacó. Porque diante daquela madrugada de luta, aquela madrugada de batalha, depois de tudo aquilo, quando a palavra diz que o anjo do Senhor vai embora e ele agarra e fala, eu não te deixarei ir se não me abençoares. Ele sabia o que queria. Ele sabia que ele estava num momento delicado, ele estava num momento onde ele precisava de um direcionamento cheio de dúvidas, mas ele entendeu o confronto de Deus naquela noite. Ele entendeu que aquilo era necessário para ele, e ele sai daquela luta marcado, mas ele também sai mudado. Se você está vivendo momentos de tribulação, saiba que Deus quer mudar algo em você, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem para você, para que você possa receber aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E muitas vezes nós saímos marcados, mas tudo faz parte de um propósito. Deus não faz nada em vão, Deus não faz nada à toa. Tudo aquilo que Ele faz foi milimetricamente planejado para o nosso bem. Quando eu levei aqueles tiros há 10 anos atrás, eu jamais poderia imaginar onde eu estaria hoje, o rumo que a minha vida tomaria hoje. Se eu parasse para olhar a situação que eu vivi, era uma situação de abandono. Eu até comentei aqui de um colega meu ateu que virou para mim. Eu sempre enchi a minha boca para falar desse testemunho, porque eu sempre vi o cuidado de Deus com a minha vida. E o fato de eu ter levado tiro naquela noite não muda o fato de que Deus cuidou de mim. E eu sempre contei isso com muito orgulho, porque eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. E eu já falei isso aqui quando eu contei para quando eu voltei a trabalhar, eu contando para esse colega meu, e ele ateu, ele falava, para com isso. Se Deus existisse mesmo e tivesse cuidado de você, você não teria levado nenhum tiro. Deus poderia ter me livrado daqueles tiros? Com certeza, sem dúvida alguma. Mas o propósito dele é muito maior do que aquilo que a gente acha. E eu falei para ele isso, eu falei, sabe, Deus poderia ter me livrado, mas a vontade dele era não me livrar, porque ele tinha algo melhor para mim. Naquele momento eu não entendi, era recente, tinha um pouco mais de um ano, eu tinha acabado de voltar a trabalhar, e hoje eu vejo o propósito dele. Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu profissional, Deus mudou tudo isso para proporcionar algo melhor para mim. E no momento a gente pode não entender, mas a gente precisa aceitar, porque é o melhor para a nossa vida. Ele me marcou, fiquei com uma sequela, uma perna menor que a outra, a perna às vezes dá umas reações, mas igual Jacó, mas se ele não tivesse feito isso, a minha vida teria continuado a mesma, eu estaria no mesmo emprego, no mesmo lugar, vivendo da mesma maneira. E hoje Deus tem me levado para lugares maiores, melhores, então tudo coopera para o nosso bem, é o que a
palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe, às vezes a gente fala esse versículo e é muito fácil a gente falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e quando uma tragédia acontece na nossa vida, a gente fala isso também, todas as coisas cooperam. Porque todas as coisas, são as coisas boas e as coisas aparentemente ruins, quando na verdade não são. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Quando nós confiamos nele, quando nós escolhemos viver a vontade dele, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E são todas as coisas. Eu estou passando por lutas, o meu casamento está a ponto de destruir. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu estou a ponto de perder o meu emprego, eu fui demitido hoje. Todas as coisas cooperam para o seu bem. É Deus te tirando da zona de conforto. É Deus te tirando de um lugar onde você não sairia com as suas próprias pernas, para te colocar num lugar onde você jamais imaginou estar. Só que a nossa visão é limitada. E se nós não buscarmos em Deus uma visão espiritual para aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos continuar achando que a nossa vida está uma desgraça, que a nossa vida é só uma derrota, quando na verdade Ele está moldando tudo para um futuro de milagres e bênçãos para a nossa vida. Foi assim com Jacó. Estava falando aqui de Jacó. Jacó saiu ali daquela noite, falou: eu não vou te deixar ir se não me abençoar. E a vida dele ali é mudada. Ele já não é mais Jacó, e sim Israel. Ele já não é mais aquele enganador, aquele usurpador lá atrás, que enganou seu pai no leito de morte, enganou seu irmão. Agora ele é transformado homem de Deus. E a gente viu que quando ele chega, ele é bem recebido pelo seu irmão, e todas as coisas se acertam. E a gente vê a história sendo escrita através da vida de Jacó. Tudo aquilo que a gente viu aqui no Êxodo, final de Gênesis e Êxodo, começou ali naquela noite. O mar se abrindo, a coluna de vento, a coluna de fogo protegendo aquele povo, a terra prometida. E às vezes a gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer através de uma situação que a gente está vivendo. Aquilo que Ele pode fazer que vai alcançar não só a nossa vida, mas vai transbordar para aqueles que nos rodeiam, para a nossa família, para os nossos vizinhos, nossos amigos. E a gente insiste em escolher uma posição de vitimismo, ao invés de escolher uma posição de confiança em Deus. Porque a gente foca nos problemas. Entenda uma coisa, com Deus você não perde nada. Mas pastor, eu perdi meu emprego. Você não está perdendo nada, Deus vai te dar um melhor. Falei aqui da minha esposa. Foi demitida no início desse ano para dar algo melhor para ela. Colocar ela num lugar que ela jamais imaginou estar. Você não perde nada com Deus. Deus está só te levando para algo maior, te levando para um lugar maior. Se você confiar nele, se você escolher descansar. Lembra de Daniel? Daniel, aos olhos humanos, perdeu tudo. Tirado do meio da sua parentela, levado como escravo. Mas ele escolheu ser fiel no cativeiro. Ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para aquilo que ele estava vivendo, ele olhou para o Senhor. E se posicionou em meio ao deserto que ele estava vivendo, em meio à luta que ele estava passando. Ele não olhou para as perdas, ele olhou para Deus. E por olhar para Deus, ele ganhou tudo. Ele recebeu um lugar de destaque no reino, mesmo sendo escravo, porque ele escolheu confiar. Ele escolheu se posicionar como alguém diferente. E às vezes é isso que está faltando na nossa vida. O posicionamento diante das pessoas, diante dos problemas. Porque é muito fácil, quando nós estamos passando por lutas, nós escolhermos remar de acordo com a maré, ir conforme a multidão está indo. Mas é muito difícil nós nos posicionarmos contrário à multidão, quando tudo aparentemente está dando errado na nossa vida. Mas é esse posicionamento que vai fazer a diferença em nós. Quando nós escolhemos ser diferente, não aceitar os manjares que o mundo nos oferece. Daniel preferiu comer verdura diante do banquete que era oferecido,
porque ele sabia que ele ia estar contaminando a sua alma se alimentando daquilo. E a gente viu tudo que Daniel conquistou pelo seu posicionamento. Qual tem sido o seu posicionamento diante dos problemas? A gente precisa mudar a nossa visão, olhar para aquilo que a gente está vivendo de uma maneira diferente, olhar como eu estou onde Deus queria que eu estivesse. Aqueles homens passaram a noite toda, uma noite de frustração. Eu imagino como eles estavam naquela manhã, cansados, exaustos, a noite toda tentando pescar, porque era uma mistura de sentimentos. Não era só o cansaço físico, mas era o cansaço mental. Era o trabalho deles. Se eles não pescam, não tem o sustento da sua casa. Talvez pensando, como é que eu vou fazer chegar em casa? O que eu vou levar para minha casa? O que a gente vai comer hoje? Mas quando Jesus se aproxima, eles abrem a porta do seu barco para ele entrar e ensinar dali. E naquele momento eles começam a ouvir a voz do Senhor ali, ensinando aquele povo. É como eu falei aqui no início, há momentos que Deus nos para ouvirmos a voz dele. Talvez você está precisando ouvir alguma coisa que você ainda não entendeu. Você não está entendendo o rumo que a sua vida está tomando. Na verdade, Deus quer te mostrar algo que você ainda não viu. Mas você não vai ver enquanto os seus olhos estiverem voltados para as outras coisas. Volte os seus olhos para o Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E muitas vezes o socorro é um ensinamento que Deus tem para nós. Sabe por quê? Quando Deus nos coloca numa situação complicada, quando Ele nos coloca no deserto, querido, a gente não precisa se preocupar com sair do deserto, porque Ele vai proporcionar. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente vai aprender no deserto. Então muitas vezes o nosso socorro que vem dEle não é a saída do deserto, mas é aquilo que Ele vai fazer dentro do deserto. É aquilo que Ele vai fazer dentro da provação. Como foi com aquela viúva lá em Sarepta, que não tinha nada. A chuva continuou não caindo, a provisão continuou não vindo, mas ela prosperou em meio a essa situação, porque ela confiou no homem de Deus e fez aquilo que tinha que fazer. E nada faltou na casa dela enquanto a chuva não caía. Ela ainda estava no momento de provação junto com todo mundo, mas dentro da casa dela era diferente, porque ela escolheu confiar. Você tem escolhido confiar em Deus ou tem escolhido viver a sua vida de qualquer jeito? Aqueles homens ouviram a voz de Deus. E por ouvirem a voz do Senhor, mesmo estando em meio àquela situação, abriram mão de fazer o que tinha que fazer no momento para dar espaço para Deus. Eles viveram um milagre. E eu quero trazer alguns pontos aqui nessa noite. O primeiro ponto é muito óbvio. Volte para o barco. E o barco aqui representa a vontade de Deus da sua vida. Porque muitas vezes nós deixamos a vontade de Deus de lado, por estarmos passando por lutas. Às vezes a gente está bem na caminhada, firme com Deus, trabalhando para Ele, dando o nosso melhor, mas algo acontece e a gente para. A gente já não tem mais aquele ímpeto, a gente já não tem mais aquele fôlego todo, a gente já não tem mais aquela disposição toda. Hoje eu não vou porque estou cansado, estou exausto, estou desanimado. Eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ler a Bíblia hoje não, nem tive tempo, o dia hoje cheio, trabalhando muito e lutando muito, eu não vou. E a gente vai enfraquecendo, aí aquela vida que a gente tinha de busca, de oração, de jejum, de entrega, a gente já vai, pouco a pouco perdendo. Em que momento decidimos sair da vontade de Deus? Entenda que sair da vontade de Deus não é do dia para a noite. Não é de uma hora para outra. São etapas. A gente pouco a pouco vai deixando algumas coisas, algumas práticas. Algumas atitudes vão mudando, alguns pensamentos vão mudando, algumas visões vão mudando, é passo a passo.
Aí aquela pessoa que a gente tinha como referência, a gente já olha estranho, porque a palavra que fala já incomoda, porque a gente já está num caminho contrário, então vai incomodar. Então a nossa visão vai mudando, a gente já começa a olhar torto, já começa a olhar de outro jeito. Já começa a não ter mais paciência para as coisas de Deus. E quando a gente vê, a gente está lá na vida que a gente estava, de onde Deus nos tirou. Será que você quer voltar para onde Deus te tirou? Você quer voltar a viver a sua vida da maneira que você vivia antes? Olha a sua vida hoje, olha a sua vida como era antes. É para lá que você quer voltar. É aquilo que você quer viver, é daquela maneira que você quer viver? Ou será que o que Deus te proporcionou não é melhor? Aí por conta de um momento de provação, você vai abandonar tudo e voltar para onde você estava. Eu não quero voltar para onde eu estava. Eu não quero viver como eu vivia. A vida com Deus não é fácil. É cansativo. É muitas vezes doloroso, porque nós passamos por cada luta, cada provação. Mas vale a pena. Porque aquilo que Deus nos oferece, querido, não vamos encontrar em lugar nenhum. Não encontramos no mundo, não encontramos em emprego, não encontramos em pessoas, nós só encontramos nele. Sabe, nós temos um Deus que Ele morreu por nós para nos dar vida, para nos salvar, para nos dar acesso a Ele, mas além disso Ele dá aquilo que nem é necessário para a nossa salvação. Ele proporciona coisas muito maiores. Ele abre uma porta de emprego, Ele abre uma porta ali de uma bênção. Ele traz pessoas para perto que nos agregam, que nos levam para perto do Senhor. Ele vai além. E aí muitas vezes a gente escolhe ir para longe de Deus. Escolhe viver longe da vontade de Deus. Vale a pena se sacrificar por Ele. Porque o maior sacrifício Jesus fez lá naquela cruz. Nada que a gente possa fazer vai chegar perto daquilo que Jesus fez por nós. Mesmo sabendo que a gente ia negar Ele, que a gente ia virar as costas, que a gente ia fazer coisas que não agradam ao coração dele, mesmo sabendo isso, Ele não hesitou em se entregar. E qualquer coisa que a gente faça, não se compara àquilo que Ele fez por nós. Então vale a pena. Vale a pena abrir mão do nosso orgulho, do nosso eu, da nossa vontade, e viver aquilo que Ele tem para nós. Volte para a vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus, porque é lá que você vai viver milagres. É lá que você vai viver restauração. É lá que você vai viver transformação da sua vida e da sua casa. Segundo ponto. Jesus não está insensível aos nossos problemas. Aqui no início da palavra vai dizer que Jesus os observou. Ele viu aqueles homens ali lavando a rede. Acho que Jesus não sabia o que eles tinham passado. Jesus poderia ter chegado para eles, chegado e falado assim, ó, eu vou subir no barco, mas depois que eu subir no barco, a gente vai ali, eu vou proporcionar o peixe que vocês precisarem. Mas a gente precisa entender que tudo na nossa vida são etapas, e a gente precisa subir alguns degraus para alcançar algumas coisas. E muitas vezes a gente acha que Jesus está demorando, quando na verdade Ele está nos preparando. Mas isso quer dizer que Ele não cuida? Cuida. A gente viu o povo no deserto, o quanto que Jesus cuidou. Todo dia mandava o maná. Todo dia ali, durante o dia a coluna de vento e durante a noite a coluna de fogo para protegê-los. Quando algum povo se levantava contra, Deus sustentava. E nós não estamos falando de guerreiros, pessoas que tinham experiência com luta. Nós estamos falando de escravos, pessoas que nasceram escravos, porque eles ficaram 420 anos ali no Egito como escravos. Então todos aqueles que estavam ali nasceram escravos. Não nasceram em outro lugar e foram para lá, não. Já nasceram escravos. O que eles sabiam era trabalhar pesado. Se eles foram vitoriosos, não foi por aquilo, pelo conhecimento militar ou bélico que eles tinham, não. Foi pela provisão de Deus ali. E nós vimos isso. Enquanto Moisés intercedia, o povo prevalecia. Numa outra vez, o povo prevalecendo e Deus
parou o sol para que eles vencessem. Quando Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e vai atrás, a gente viu o Senhor abrindo o mar e fechando o mar com todo o exército egípcio ali dentro. Isso é cuidado de Deus mesmo em meio ao deserto. Isso é provisão de Deus mesmo em meio às lutas. Então, você ainda não alcançou aquilo que Deus tem para você, que Deus não vai proporcionar algo para você. Não é que Deus não vai fazer milagre, Deus vai continuar fazendo milagre, mesmo que você esteja passando por lutas. Deus vai te sustentar, Ele não está insensível à sua situação. Eu falei de Jacó, e não tem como falar de Jacó e não lembrar de José. Você acha que Deus estava insensível a José? Olha o que José passou. Compara o que José passou com o que você tem passado. Tem comparação? Começou que ele foi traído pelos seus próprios irmãos, sangue do sangue dele, vendido como escravo. E não só passaram a perna e tiraram um dinheiro dele ou a roupa nova que ele tinha, né? Não. Eles venderam José como escravo. Ele era o caçula, era para ele ser protegido e cuidado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como nada. Aí ele chega na casa de Potifar, começa a trabalhar, começa a dar o seu melhor. É o que eu falo da postura, né? A postura que a gente tem diante da situação que a gente vive. Ele escolheu ter uma postura de vou dar o meu melhor onde quer que eu esteja, não importa a situação. Ele dá o seu melhor, começa a se destacar, começa a ter uma posição de destaque ali, e quando ele está crescendo, parece que as coisas vão se ajeitar. O que acontece? O diabo se levanta através da vida da mulher de Potifar, calunia ele, e ele vai o quê? Preso. Mais uma derrota. Na cadeia, ele conhece 2 homens que têm um sonho, ele revela o sonho daqueles homens, vira e fala: não se esqueça de mim quando estiver diante de Faraó. Acontece aquilo que José falou, e o que aconteceu? Foi esquecido novamente. Mas você consegue entender que tudo aquilo que ele viveu estava levando ele para onde Deus queria ele? O sonho que ele tinha tido lá atrás, quando ele ainda estava no convívio da sua família. Só que para ele alcançar aquele sonho, precisava ter maturidade. É isso que às vezes a gente não entende, questiona Deus: por que está demorando tanto? Por que eu estou passando por tantas coisas? Deus está te dando maturidade, está permitindo você crescer, você amadurecer, e você não está enxergando isso. Enquanto você não enxergar, as coisas não vão mudar, porque precisa mudar algo em nós para que a nossa circunstância mude. Chegou o momento de José ser lembrado e ser levado diante de Faraó. E entenda uma coisa: era um prisioneiro que estava preso por supostamente ter tentado abusar da esposa do seu senhor, como escravo. Essa era a visão de José. Mas quando Deus opera, meu irmão, não importa aquilo que tenham falado a seu respeito, não importa quem tenha se levantado contra você, se você estiver onde Deus quer que você esteja, se você tomar o posicionamento que Deus espera que você tome, Deus muda tudo. José estava ali preso, era escravo, foi caluniado. Na visão de Faraó, ele era um escravo que tentou abusar da esposa do seu senhor e estava preso. Mas quando ele chega diante de Faraó com a postura de um servo de Deus, revela os sonhos e ainda dá o direcionamento do que Faraó tem que fazer, Faraó não vê aquele prisioneiro, mas vê um diferencial nele. O que Faraó viu? A presença de Deus. Não foi José que chegou lá e falou, não, foi a presença que estava em José que moveu tudo. O posicionamento dele fez toda a diferença. Ele chega diferente diante de Faraó, e por conta disso ele é levantado governador do Egito. Faraó poderia ter botado ele como um coordenador. Não, coordena isso aí, eu vou, tem esse rapaz aqui, que é meu braço direito, você junto com ele vai dar as dicas, pode fazer, estou autorizando, e você vai coordenar. Não, ele dá o cargo máximo que alguém poderia ter sem ser Faraó no Egito. Ele fala: você manda em tudo, acima de você só tem a mim. Simplesmente isso. O que ele falasse
Faraó assinava embaixo. Por quê? O posicionamento dele diante das circunstâncias. Isso fez toda a diferença. Aí você acha que Deus está insensível àquilo que você está vivendo? Você acha que Deus não está se preocupando com aquilo que você está passando? Ele se importa e se importa muito. Terceiro ponto, Jesus ensinava a multidão. Foi o que eu falei aqui, a gente precisa ouvir a Jesus. Ouvir aquilo que Ele tem para nos falar, mesmo em meio aos problemas. A gente precisa silenciar os problemas. Olhar para o Senhor, mudar o nosso foco, porque muitas vezes o nosso foco está no lugar errado. Está em pessoas erradas, companhias erradas, falsas amizades, que nos dão conselhos que não nos levam para perto do Senhor. Jesus está ali tentando nos ensinar, porque você acha que o objetivo de Jesus ali era apenas ensinar a multidão? Não, Ele tinha algo para ensinar para aqueles homens, porque ele tinha um propósito na vida daqueles homens. Ele sabia que era com eles que Ele ia contar, para seguir o seu ministério. E o principal motivo é que, além das bênçãos, muito além das bênçãos, Ele quer nos salvar. Por isso que Ele nos para momentos para acertar, para ajustar, para que a gente não se perca. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvirmos o Senhor, porque o nosso foco está em outros lugares, a nossa atenção está em outros lugares, a nossa mente está viajando. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a nossa mente está em outro lugar. A gente precisa ter foco, e o nosso foco precisa ser o Senhor, porque se o nosso foco for Ele, tudo vai se acertar, porque Ele vai nos direcionar. Eu estou olhando para o Senhor e Ele está falando, vai por aqui, segue por aqui, faz isso. Tudo que nós precisamos para resolver nossos problemas é ouvir a voz de Deus. Ter atenção àquilo que Ele fala aos nossos corações. Quarto ponto. Volte para o mar alto. Eu falei aqui de silenciar as vozes. E voltar para o mar alto é exatamente isso. No mar alto não tem distrações. Não tem multidões falando contigo, tentando silenciar a voz de Deus que fala ao seu coração. Há momentos que a gente precisa se reservar mesmo, sair do meio de pessoas, sabe? Entrar no nosso quarto, buscar a Deus. Porque às vezes a gente tem ouvido muitos conselhos. Mas será que são conselhos que vêm de Deus? Busque discernimento espiritual para entender aquilo que tem chegado aos seus ouvidos e aquilo que você tem deixado entrar nos seus ouvidos e fazer morada no seu coração. Silencie as vozes contrárias. Não deixe com que vozes contrárias tomem conta da sua vida. Para de ouvir conselhos de quem não tem nada a acrescentar em você. Sabe, a gente precisa analisar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não estou falando aqui que a gente não possa ter algum colega que não seja cristão, mas essas pessoas não podem influenciar a nossa vida. E muitas vezes a gente deixa. O que tem? Vamos lá. Qual o problema de ir num barzinho hoje? Vão comigo, vamos lá, a gente vai encontrar o pessoal das antigas. Sabe, às vezes a gente tem ouvido conselhos que não agregam em nada, só nos levam para longe, só nos levam a fazer coisas que só vão nos afastar da presença de Deus. Silencie as vozes contrárias. Se afaste. Existem pessoas que a gente tem que se afastar mesmo. Não adianta a gente ter coleguismo, amizade com pessoas que só querem nos levar para a furada, que muitas vezes não respeitam o nosso posicionamento. Eu não posso ter intimidade com aquela pessoa que não respeita o meu Deus, que não respeita o meu posicionamento de servir a Deus. Não posso, não tem como, porque dá conflito. Ter intimidade com aquela pessoa e falar, para de ser careta, para de ficar assim não, Deus é amor, tá tudo bem, se te faz feliz, que problema tem? Qual o problema? Problema nenhum, só vai para o inferno, não tem outro caminho. Não adianta acharmos que vamos ter intimidade com Deus apenas vindo nos cultos. É no secreto que vivenciamos o sobrenatural.
É no nosso momento de busca diária que nós vamos vivenciar a presença de Deus. Para de abrir só a Bíblia só em culto. Para de orar só nos cultos. Ser cristão não é só buscar a Deus quando nós estamos aqui. Aqui a gente vem para cultuar a Deus, aprender mais dele. Mas é lá fora que nós crescemos espiritualmente, no nosso dia a dia, com o nosso posicionamento. Quinto e último ponto. Lance a rede. A situação é contrária. Às vezes aquilo que Deus manda você fazer, você pode achar que não vai resolver. Mas é isso que eu tenho que fazer, Jesus? É assim que eu tenho que agir, Jesus? Porque a gente acha que sabe mais do que o Senhor. Muitas vezes na nossa vida Deus nos dá um direcionamento e a gente fala, não é bem assim não, Jesus, assim, não, eu prefiro fazer daquele outro jeito, porque eu já estou acostumado a fazer assim, e sempre deu certo. Sabe, o que Jesus estava mandando aqueles homens fazer pode parecer óbvio. Afinal era assim que se pescava, jogava a rede no mar, o peixe vinha. Meu irmão, não era assim. Eles pescavam à noite, eles estavam à noite, não é porque eles gostavam de pescar à noite, é porque os peixes não viam a rede à noite. Então, à noite, que era o momento de pescar, porque ele jogava a rede, o peixe vinha, entrava na rede, não via a rede, entrava na rede, eles pescavam. De dia, não acontecia. Vocês podem ver, eu tenho um programa que passa, esqueci até qual canal, que eu sempre vejo só o programa, que é Pesca Mortal, se eu não me engano. Muito legal. Você vê que eles jogam, não é a rede, né? Eles jogam umas caixas assim, que é para pescar aqueles caranguejo grandão assim. Eles jogam durante a noite, a madrugada. E de dia eles vão lá, retiram para ver o que foi pescado. Porque à noite, os peixes, os camarões, os siris nesse caso, não vêm. Então não era natural. O que Jesus estava mandando não era o natural. E aqueles homens eram especialistas. Eles poderiam virar para Jesus e falar, Senhor, a gente sabe pescar. A gente passou a noite toda pescando, não tem peixe aqui, Jesus. Poxa, a gente está cansado, trabalhamos a noite inteira, estamos frustrados, a gente vai voltar para jogar a rede. O que Pedro fala para Jesus? Senhor, nós passamos a noite toda sem pescar, mas sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. Pedro entendeu que a diferença não era o conhecimento da pesca, não era o local da pesca, não era o horário da pesca, mas era quem estava direcionando a pesca. É isso que a gente precisa entender. Não sou eu, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu tenho, não é onde eu estou, mas é a presença que está sobre a minha vida. É a voz dele nos direcionando que vai dar o resultado que a gente espera, e muitas vezes além do que a gente espera. Pedro entendeu ali naquele momento, ouvindo Jesus ensinar, ele entendeu, ele é o Senhor, e aquilo que ele falar vai acontecer. Não adianta o meu conhecimento, não adianta nada se a presença dele não estiver comigo, se o direcionamento dele não estiver comigo. É a presença dele, é aquilo que ele fala, é aquilo que ele direciona. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que aquilo que te aflige é o início daquilo que ele tem preparado para a sua vida. Nós vimos o que aconteceu. Pedro não deu ouvido para circunstâncias. Pedro não deu ouvido para o seu conhecimento, para a sua experiência. Pedro deu ouvido para a palavra de Jesus que foi liberada. Se ele liberou a palavra, eu vou fazer porque vai acontecer. Não importa o meu cansaço, não importa a minha frustração, não importa as circunstâncias, vai acontecer porque ele falou. Simples, é simples. A vida com Jesus é simples. Nós é que dificultamos. É igual aquele louvor do Thales, né? Viver com o meu Jesus. Nós é que complicamos tudo. Não tem um louvor do Thales que é assim. A gente é que complica tudo. A gente é que complica tudo. Não estou falando que é fácil, mas é simples. É fácil de entender. Mas ainda que tenham percalços, vale a pena. Porque a gente sempre tem o melhor com Jesus.
aqueles homens pescaram tanto que a palavra vai dizer que o barco quase veio a pique, quase afundou, tiveram que chamar outro barco para ajudar. A bênção de Deus vem assim, ó, em abundância, que transborda. Eu falei aqui, vai transbordar. Não vai abençoar só você, não vai abençoar só sua casa, vai transbordar. Mas o milagre maior não foi a pesca, foi a atitude de Pedro, foi o que toda essa situação levou. Porque ele abandona tudo para seguir Jesus. Ele larga tudo. E sabe o que é interessante? Essa mesma situação aconteceu outra vez, quando Jesus já tinha sido crucificado. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mesmo Jesus avisando, ele negou. E quando Jesus é crucificado, mesmo tendo vivido com Jesus, ele volta para a sua vida. E ele estava ali e não pescou de novo. E Jesus aparece na praia, fala, ó, joga para o outro lado. E quando ele joga, acontece a mesma coisa. E Pedro entendeu quem era que estava ali na praia. E o que Pedro faz? Pula do barco, vai nadando até Jesus. Pedro entendeu que se ele tiver a presença, nada mais importa. Pedro tinha ali algo que poderia lhe render muito dinheiro. Mas ele entendeu que aquilo dali não valia nada diante da presença do Senhor. E tudo aquilo que Jesus permitiu que acontecesse foi para que eles entendessem que o propósito é muito maior do que qualquer coisa. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que qualquer coisa. Muito maior do que bênçãos, muito maior do que bens. Eu não sei o que você tem passado. Volte para o barco. Volte para a presença. Adore a Ele em espírito e em verdade, porque Ele tem mais para a sua vida. Não desanime. Não esmoreça. Fica firme. Porque aquilo que você vai viver com Jesus é muito maior do que você possa imaginar. Fica de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós precisamos da tua presença, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Os meus olhos estão
queremos te adorar. Nós queremos te louvar, Pai. Porque nós podemos ver que Tu és Deus. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, nós podemos enxergar, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Que a Sua mão continua sobre nossas vidas. Que os Seus olhos continuam voltados para nós. Nos permita, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem feito, mesmo em meias lutas, mesmo em meio ao deserto. Porque muitas vezes nós deixamos, Pai, com que os problemas venham tomar conta de nós, com que os problemas venham nos cegar. Tira de nós tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Afasta pessoas, Pai, que tem nos levado para longe de Ti, Pai. Muda a nossa mente para que venhamos tomar um posicionamento que o Senhor espera de nós, Pai. Muda a nossa visão, muda a nossa mente, Pai. Nós queremos agir como o Senhor espera de nós. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que venhamos sempre escolher a Tua vontade, não a nossa. Escolher a Ti, Pai, acima de todas as coisas, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses pedidos de oração. Pai querido, nesse momento nós queremos apresentar esse cesto aqui diante de Ti, Pai, com muitas lágrimas derramadas. Pessoas que têm passado por momentos de angústia, de lutas, Pai. O Senhor conhece cada luta aqui representada nesses bilhetes, Pai. Nós queremos entregar em Tuas mãos essas vidas, essas famílias, Pai. Que o Senhor venha operar um milagre. Que o Senhor venha transformar vidas nessa noite, Pai. Que em breve essas pessoas possam estar aqui dando testemunho de vitória, de cura, Pai. De portas abertas, de casamentos restaurados, de vida restaurada. Trabalhe em cada um, em nome de Jesus, Pai, o que te pedimos, Pai. Também queremos te agradecer, Pai, por essa noite, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito sobre nossas vidas, Pai. Que não venhamos perder aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite, Pai. Proporciona um restante de semana abençoado, Pai. Encha-nos com Teu Espírito Santo, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Guarda a nossa volta para casa. Que nenhum mal venha nos alcançar, Pai. Para que domingo venhamos estar de volta na Tua casa para Te louvar e Te adorar com todo o nosso coração. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Só uma coisa, igreja. Domingo agora nós teremos culto de manhã. Sempre o último domingo do mês nós temos nosso culto de manhã, 10 horas da manhã. Então esse domingo nós teremos de manhã e à noite. Não deixe de estar presente para adorarmos a Deus junto. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.